Tenho sentido de Deus, e a minha agenda aqui com vocês é trabalhar um aspecto entre tantos aspectos relevantes e importantes para que a gente possa, como líder, seja de uma igreja local ou de qualquer outro ministério, ou até mesmo, como eu já disse, no aspecto secular, que é um aspecto que eu acredito é um princípio, é uma prática fundamental, que é a questão da equipe. Montando equipe, liderando equipe, treinando equipe. E nós estamos trabalhando essa agenda aqui, esse tema, como manter a motivação da equipe em alta. Como manter a motivação da equipe em alta. Como realmente conseguir fazer as pessoas fazerem o que elas estão fazendo com ânimo, com empolgação, com a moral alta, com desempenho, com vontade, com vigor. E eu creio que aqui está, como eu falei ontem, um dos pontos nevrálgicos de algumas igrejas, de algumas organizações, de algumas células, de alguns setores, porque muitas vezes falta essa habilidade de trabalhar com sua equipe. E eu converso com pastores e muitos deles, a queixa é mais ou menos assim: como fazer meus líderes, minha equipe, meus pastores fazerem a coisa de forma melhor, mais empolgada, como motivar o pessoal, como vender a visão, como manter a equipe focada. Então, eu estou convencido que por mais que a gente tenha tudo na igreja, tenha dinheiro, tenha espaço, tenha estacionamento, mas se você não tem uma equipe saudável em todos os sentidos, isso pode comprometer o seu resultado. E eu reforço, se tem uma coisa que nós não podemos negligenciar, é a qualidade, o nível de eficiência, o nível de competência, de habilidade e o nível de motivação da nossa equipe. Nós pecamos quando nós ignoramos isso, quando a gente pensa e acha que não vamos conseguir grandes resultados e conseguir gerar grandes impactos com uma equipe doente, ou com uma equipe incompleta, ou com uma equipe desmotivada. É melhor nem começar. É melhor nem começar. Então, eu aprendo com Jesus, e o cristianismo é uma prova de que é um projeto que não se faz sozinho. O cristianismo é um projeto que se faz em equipe. Jesus, ele entendeu isso, e ele é o nosso exemplo, ele é o nosso protótipo. Quando ele quis implementar a missão dele, executar o propósito para a vida dele, quando ele quis inaugurar a igreja, a Bíblia fala que uma das coisas que ele procurou fazer é exatamente isso: montar uma equipe. Montar uma equipe. E montar uma equipe, assessorar essa equipe, treinar essa equipe, trabalhar para que essa equipe esteja motivada, seja a sua equipe direta, a equipe de liderança imediata, seja a equipe de liderança na totalidade. Porque, por exemplo, uma igreja que tem 6.000 células, como Santarém, a equipe de líder de célula é grande. E quanto maior a sua equipe, mais habilidade você tem de manter ela acesa, animada, né? Proativa. Então, é aí que entra o nosso desafio. Seja no ministério A, no ministério B, seja no louvor, seja na criança, seja todos os ministérios, sempre vai ter um líder e uma equipe. E o resultado daquele ministério está proporcional à qualidade da sua equipe, né? Nós já falamos ontem, eu repito, todo o trabalho de uma igreja local é uma prestação de serviço que ela faz numa igreja, numa sociedade, num bairro. E quem que faz essa prestação de serviço? Quem é a mão de obra
desse serviço? São os membros da igreja, que são voluntários, que se organizam. Olha, vocês vão trabalhar nessa frente, vocês vão trabalhar nessa frente, vocês vão trabalhar nessa frente. Se a igreja quer ser relevante numa comunidade, ela vai ter que saber montar essas equipes, ela vai ter que saber treinar essas equipes, ela vai ter que saber motivar essas equipes, porque certamente o resultado tem a ver com a qualidade de equipe. Por isso, nosso ponto hoje, nosso ensino hoje tem sido em cima desse tema, né? Como eu já falei ontem, todos nós deveríamos saber, acredito que todos sabem, que a nossa força ministerial é do tamanho da força da nossa equipe. A nossa força ministerial, não existe exceção. Toda igreja local, o tamanho da força dela, do impacto dela, da capacidade de realizar, é proporcional à força do tamanho da força da sua equipe. Então, falei ontem também que mesmo que você seja um líder animado, mesmo que você seja um líder forte, mesmo que você seja um líder bem treinado, bem empolgado, competente, mas se a sua equipe estiver murcha, estiver desmotivada, estiver sem treinamento, cansada, então essa é a verdadeira força da sua equipe. Então, às vezes, uma equipe, ela até afeta o nível de produção do próprio líder. Uma equipe, quando ela está bem, ela soma, ela se une, se funde com a liderança, então ela tem um poder de realização muito grande. A título apenas de recapitulação, ontem eu disse que o sucesso de um líder sempre será proporcional à relevância da equipe que ele possui. Então, o sucesso de um líder sempre será proporcional à relevância da equipe que ele possui. Ontem também eu disse que a relevância de uma equipe é medida pela habilidade, pela competência, eficiência e pelo nível de motivação dos membros daquela equipe, né? Eu ontem também falei que o nível dessa qualidade de uma equipe é resultado da habilidade do líder na hora de recrutar, formar, liderar, treinar e motivar a sua equipe. Então veja que, num certo sentido, a responsabilidade de ter e determinar a força de uma equipe tem a ver com o líder que vai montar a equipe, que vai treinar a equipe, que vai recrutar a equipe. Então, se o sucesso tem a ver com a equipe, seria sábio, como líder, nós concentrarmos e focarmos para aprender mais sobre o que tem a ver com, tudo que tem a ver com a equipe. Então é mais ou menos assim, eu sempre falo para pastores de igreja local. Pastor de igreja local bem-sucedido não é fruto do acaso. Isso é fruto de aprendizado. Assim como alguém precisa aprender a estudar para ser um bom médico, precisa aprender a estudar para ser um bom empresário, precisa estudar e aprender para ser um bom piloto, um pastor de uma igreja local, ele precisa aprender e estudar como ser um bom pastor de igreja local. Nós temos que entender que, mesmo que a gente tenha Deus no coração e conheça a Bíblia profundamente, isso não é o bastante para a gente ser um pastor, um líder bem-sucedido. Tem muitas outras vertentes, tem muitas outras áreas, tem muitos outros aspectos que cooperam, colaboram para que a gente possa se tornar uma liderança relevante. E uma delas é entender sobre equipe. Uma delas é entender sobre equipe. Entender sobre ser humano, né? Então, falamos ontem que também a motivação da equipe, ela é indispensável para o êxito. Então, apenas a título de recapitulação, para você pegar o fio da meada, ontem eu falei que para você manter a motivação da sua equipe em alta, nós começamos a dizer que você precisa aprender a manter a sua motivação pessoal em alta. Eu fiz várias abordagens sobre isso. Também eu falei que
Continuando, para você manter a motivação da sua equipe em alta, eu falei que você precisa se libertar da síndrome, da doença de buscar o sucesso e crescer a qualquer custo, né? Nós falamos que alguns pastores até entendem a importância de estabelecer alvos, estabelecer objetivos, estabelecer propósitos, mas eles erram em qual objetivo estabelecer. Eles acertam em que tem que estabelecer, mas eles erram em o que estão estabelecendo. Eu tenho falado que alguns líderes, seja pastor, seja líder de célula, empresário, muitas vezes eles erram porque eles colocam o sucesso, a conquista, acima de tudo, como a prioridade. E a gente pensa, e não é? Não, não é. Se você coloca isso como sua prioridade, você pode atropelar as outras coisas. Porque aquela velha história, né? Você já viu aquela brincadeira de quem pega a galinha mais rápido? E aí você sai correndo atrás da galinha e você põe o olho naquela galinha. Você fala, eu vou pegar é aquela ali. Meu irmão, você sai pisando em cima de galinha, você sai fazendo um estrago, quebrando, derrubando coisas, porque você focou naquela galinha, e a galinha, você sai atrás dela, e aí você tropeça, aí, né, você levanta, aí você bate em alguém, você pisa em cima do gato. Por quê? Porque você estabeleceu aquela galinha como a sua prioridade. Muita gente estabeleceu crescimento, é a sua galinha, e ele está atrás da galinha igual um doido, e ele está cego, ele está desequilibrado, ele está doente, e não se dá conta que ele está pisando em cima do gato, está esmagando outra galinha, terminou de matar o peru, e está correndo atrás da galinha dele. Está entendendo? Então, tem que tomar muito cuidado com o que você estabelece como prioridade, como alvo, como meta. Vocês estão comigo? Então, olha só. Temos que nos libertar dessa síndrome de buscar o sucesso a qualquer custo. Então, domingo, ontem, melhor, não, ontem não foi domingo, ontem foi sexta, né? Quinta, né? Nós falamos também sobre, se você quer ter uma equipe motivada, animada, com alto astral, com vontade de trabalhar, pega o boi pelo chifre, você vai ter que adotar uma cultura que eu chamei de slow down, que é a expressão em inglês, que em outras palavras seria ser sem pressa, sem pressão. E nós falamos um pouco daquela realidade, daquela reportagem que eu comentei sobre esse movimento ali na Europa do slow food, né, que vai na contramão do fast food, né? O slow food é comer devagar, fast food é comer rápido. Então, nós entendemos e falamos muita coisa sobre isso. Nós explicamos ontem que essa atitude sem pressa não significa fazer menos e nem ter menor produtividade. O que nós falamos é que isso significa fazer as coisas e trabalhar com mais qualidade e produtividade, com maior perfeição, atenção aos detalhes e com menos estresse. Nós falamos que essa postura significa retomar os valores da família, dos amigos, do tempo livre, do lazer, da comunhão. Nós falamos que isso significa a retomada dos valores essenciais do ser humano, dos pequenos prazeres do cotidiano, da simplicidade de viver, de conviver e de ter tempo para Deus e para praticar a sua fé, de ser um crente frutífero, mas um crente feliz. Porque parece que começou um discurso, uma proposta, um estilo de vida em que ou você é feliz e não serve a Deus, ou serve a Deus e não é feliz. Não dá para ter os dois. E nós estamos contrabatendo, contra-atacando, contra-enfrentando esse pensamento, esse discurso, que a abnegação de Deus não é auto-isolamento, não é destruir-se, auto-fechar, auto-bloquear para as coisas boas da vida, né? Por que muitas vezes alguém fala assim, não quero me envolver na igreja, porque passa aquela impressão que se eu me envolver com a igreja, não vou ter mais tempo para, não vou ter mais tempo para, não vou ter mais tempo para, não vou ter mais tempo para. E o pior, não conte para ninguém, algumas vezes é verdade.
E é isso que é, como a gente fala, autossabotagem. Nós estamos atrapalhando uma coisa bonita, porque a gente condicionou um conceito, uma mentalidade de que trabalhar para Deus é parar de ser feliz, é parar de se divertir, é parar de ter tempo para a família. Então, nós discutimos isso, não quero ser repetitivo, eu só estou tentando trazer os que não estavam ontem para dentro do contexto, tá? Então, ontem nós falamos que alvo não é um fardo, é um desejo. Que meta não é um chicote, é um estímulo. Porque muitas vezes alguém coloca uma meta assim, pá! E aí, meu irmão, faraó, chicote nos caras, para alcançar a nossa meta. Mais tijolo, mais tijolo. E que nós temos que entender que alvo não é fardo e que meta não é chicote, é um estímulo, né? Nós falamos ontem que a paciência é uma chave mestra no que tange a superação. Que se você realmente quer realizar grandes coisas, você tem que ser paciente, né? E ontem também eu falei que sempre podemos realizar o impossível, desde que a gente não se preocupe com o tempo que leva. Eu estava lembrando hoje também de algumas frases, né, que a pessoa fala, como eu mencionei ontem também, né, aquela retorno aos velhos ditados da sabedoria popular. Devagar se vai longe, né? Quem corre cansa, mas quem anda alcança. Que a pressa, ela é inimiga da perfeição. E eu sei que muitas vezes a gente diz assim, não pastor, mas é porque a pregação do evangelho é urgente e tal, tem muita gente para converter e tal, e é verdade, é urgente. Nós não podemos jogar fora a nossa vida, nós temos que lembrar que a seara é grande, os trabalhadores são poucos, mas nós temos que entender também que assim, em nenhum lugar nós vamos ver Deus falando que você tem que parar de viver para poder você alcançar as pessoas para Deus. Pelo contrário, eu vou dizer uma coisa para vocês que está na Bíblia, que alguns acham, é mesmo? É. Eu descobri que Deus que está dizendo para mim, Sabá liberal, casado com a Marileia, que eu estou dividido entre agradar a Deus e agradar a minha esposa. Você vê que Deus está dizendo, 50% para ela, 50% para mim. Estou dividido. Então eu não posso, em nome de Deus, desobedecer Deus. Amém ou não amém? É bíblico. Então, todo mundo tem que viver isso. Eu estou dividido. Como dizia o pastor Melvinho, o pai do pastor Eibe, ele dizia assim, eu não quero cometer nem o erro do Davi e nem o erro de Noé. Eu quero ter o equilíbrio. O erro de Davi conquistou a nação, conquistou o reino e perdeu a família. Noé só conquistou a família e perdeu as pessoas. Nós temos que ter o equilíbrio entre uma coisa e outra. Amém? Então é Deus que está nos dizendo que Ele não quer 100% do seu tempo. Que você tenha uma família, que você tenha uma esposa, que você tenha um marido. Ele está dividido. E lá fala também que a mulher está dividida entre agradar a Deus e o marido. Aleluia, ainda bem, né? Glória a Deus. Porque eu posso chegar e falar assim para minha esposa, falar, eu quero a parte que me é devida, né? Eu quero a parte que me é devida, né? E a gente vive perfeitamente essa harmonia. Mas outra coisa que eu quero falar hoje com você é que se você quer manter a sua equipe animada, se você quer ter uma resposta das pessoas na igreja, um envolvimento maior,
uma participação maior, você tem que ser inteligente. Como eu disse, a igreja é uma prestadora de serviço. E quem é a mão de obra? São os irmãos da igreja. E quanto eles ganham? Nada. É uma mão de obra voluntária. Então eu tenho que ter sensibilidade de como trabalhar isso para que eles possam continuar querendo ser voluntários dentro da nossa igreja. E as pessoas só se colocam à disposição como voluntários se elas estiverem motivadas para aquilo. Se elas acharem que é fria, elas não se metem com isso. Se elas acharem que não vai dar, por causa das condições, do critério, da mentalidade, da cultura, elas falam, opa, só venho aqui participar do meu culto, me benzer e vou embora para casa. Nós temos que saber motivar esse povo para que eles possam se envolver, amém? Então já te falei algumas coisas. Hoje eu vou continuar aqui, então a partir de agora, com a quarta dica, com a quarta orientação sobre essa maneira de manter a equipe animada, a motivação em alta. Estabeleça e cultive uma cultura de descanso e leveza. Estabeleça e cultive uma cultura de descanso e leveza. Pelo amor de Deus, eu não estou dizendo que nós temos que ser relaxados, que todo mundo tem que ser preguiçoso, que ninguém agora precisa fazer mais nada, que ninguém precisa mais liderar a célula, que ninguém precisa mais tocar na igreja, que ninguém precisa mais se envolver com o ministério infantil. Não, não. Nós estamos falando uma cultura. Eu vou te ensinar o que eu quero dizer sobre isso. Primeiro, para você entender, o que eu quero dizer é cuidado com os excessos. Cuidado com excesso. Tem um ditado popular que diz, tudo que é demais faz mal. Tudo que é demais faz mal. Né? Encontrou mel. Mel é gostoso, mas a própria Bíblia fala, come só bastante. Então, os excessos e exageram tornam o processo pesado. Escuta isso. Excessos e exageros tornam o processo pesado. Então, cuidado com o excesso de trabalho. Cuidado, excesso de trabalho. Nós precisamos ser libertos da síndrome do faraó. Faraó escravizava o povo de Israel. E aí o que acontecia? Ele colocava uma pesada carga de trabalho. Eles tinham que produzir uma quantidade pesada de tijolos. Eles tinham que trabalhar de sol a sol. Eles tinham que, depois, por causa da revolta dele, da ira dele, que Moisés vinha falar com ele para liberar o povo, para adorar a Deus, ele ficou mais revoltado ainda, o faraó, e disse, esse povo que está precisando é de mais trabalho, porque se der mais trabalho, eles não vão ter tempo para pensar em Deus. Eles vão ter tempo para ficar pensando nessas besteiras de ir para deserto, fazer uma festa, um culto para Deus. E você sabe que muitas vezes dentro da nossa igreja a gente põe o povo tanto para trabalhar, tanto para trabalhar, tanto para trabalhar, que nem tem tempo para pensar em Deus. Que nem tem tempo para adorar em Deus. É por isso que a gente encontra relatos na Bíblia do tipo, aqueles caras, Senhor, Senhor, tal, em teu nome. Ele falou, apartai-vos de mim. Eu não vos conheço. Como não me conhece? Expulsei demônio ontem no teu nome. Curei os enfermos ontem no teu nome. E Jesus diz, apartai-vos de mim, maldito, eu não os conheço. Como Jesus? Como o senhor não me conhece? Jesus não estava dizendo que não conhecia, porque ele é onisciente, ele sabe todas as coisas. Ele não está dizendo que não conhecia o cara. Ele não está dizendo que ele não sabia qual era o número do CPF dele. Ele não está dizendo que ele não sabe qual era o nome completo dele, nem quantos anos ele tem de idade. Ele não está dizendo que ele não sabe o endereço dele. Ele está dizendo assim, eu não vos conheço. A palavra conhecer na Bíblia tem a ver com relacionamento, intimidade. Quando Isaac entrou na tenda e conheceu Rebeca, vocês sabem do que eu estou falando.
do que a Bíblia está falando. Conhecer é intimidade, relacionamento. Então, quando Jesus disse para aqueles caras, trabalhadores, hein? Expulsador de demônio, hein? Curador de enfermo, hein? No nome de Jesus. Ele disse, eu não vos conheço. Ou seja, eu não tenho intimidade contigo. A gente vai para Apocalipse capítulo 2. Qual é a queixa de Jesus ao escrever uma carta para aquela igreja local chamada igreja na cidade de Éfeso? Qual era o ponto forte da igreja? Muito trabalho, muita dedicação, muito empenho, muito ativismo, muitas realizações. Parabéns. Ponto alto. Uma igreja envolvidíssima, uma igreja comprometida, uma igreja trabalhadora, uma igreja que realiza, uma igreja que faz, uma igreja que arrebenta. Mas qual era a queixa de Jesus? Qual era o ponto baixo? Qual era a crítica? Vocês perderam o primeiro amor, vocês perderam a comunhão, vocês perderam a intimidade. Vocês se perderam em meio a tanto trabalho. Vocês se perderam. Vocês estão comigo? Por que muitas vezes a motivação baixa? Por que muitas vezes o ânimo, pastores me perguntam, por que meus líderes de célula desanimam? Você quer que eu responda mesmo? Uma das razões, sabe o que é? É que eles pararam de tirar tempo com Deus. Eles pararam de ser crentes, eles pararam de relacionar com Deus. E deixa eu te dizer uma coisa, eles desprezaram a fonte. Eles desprezaram o poço, o maná. E meu irmão, passa um dia sem comer, passa 2, passa 3, passa uma semana, passa um mês, para ver qual o nível de energia, de força, de saúde. Então muitas vezes a gente leva o povo a se envolver tanto, fazer tanto tijolo, que ele não tem tempo para adorar mais a Deus. Isso é uma proposta de Faraó, muitas vezes nos enganando dentro da igreja. E aí o que a gente tem como resultado? Uma igreja proativa, sem comunhão com Deus. Uma igreja trabalhadora, sem comunhão com Deus. Aí é que surge a igreja de Éfeso, que Deus precisa falar assim, arrepende-te, vem rápido, volta ao teu primeiro amor, volta à intimidade, volta ao relacionamento. Por quê? Porque crescimento não pode ser a nossa prioridade. Nossa prioridade sempre vai ser Ele, sempre vai ser Ele, sempre vai ser Ele. E se eu estou conectado lá na tomada, a bateria está recarregando. Até celular precisa parar um pouquinho, irmão, para conectar. Então, o que a gente aprende aqui? Cuidado com excesso de trabalho. Excesso de trabalho, ele nasce no útero de um desejo doentio por crescimento. Seja do empresário, seja do pastor, seja do líder de célula, seja do supervisor. Você tem que detectar isso. Até, muitas vezes, o pastor titular até está equilibrado, está coerente nisso. Mas o área lá embaixo, mas o distrito, o rede, o pastor, o líder de... Entendeu? Eles não estão alinhados com esse coração. Aí chicote. Vocês estão me entendendo? Agora, deixa eu dizer. Nós tivemos, alguns anos atrás, ano passado talvez, 2 vezes nos Estados Unidos, estudando, conhecendo a igreja, uma das igrejas mais relevantes dos Estados Unidos na atualidade, chama-se a igreja Gateway. E ali nós estávamos na igreja dos Estados Unidos e nós aprendemos uma coisa que nós já valorizávamos, mas o problema é que muitas vezes a gente se perde em meio a verdades que já dominamos e conhecemos, informações que nós já temos que a gente esquece, que era exatamente a cultura do descanso, a cultura da leveza.
E ali na igreja Gateway nós começamos a ver por que aquela igreja cresce, prospera. Eles são radicais no anti-excesso de trabalho. E você sabe o que nós aprendemos? Via o excesso, que aí a gente começa a experimentar realmente crescimento. Então lá, naquela igreja, eles não permitem um líder ser responsável por mais do que 5 pessoas. Eles acreditam nesse vínculo do 1 a 1, e aí eles não permitem você ter mais do que 5. Lá os voluntários que trabalham nas suas igrejas, eles não permitem o mesmo voluntário ser voluntário em mais do que 2 ministérios. Mais do que isso não permite. Você sabe que nas nossas igrejas tem aquele irmão que é voluntário na ação social, é voluntário não sei mais aonde, lidera uma célula, e é o cara... E hoje isso muitas vezes na nossa igreja é visto como, opa, olha só, parabéns, né? Quando na verdade é quebra de princípio. Lá eles não permitem voluntário trabalhar todo domingo. Eu vou falar uma coisa aqui para vocês. Sabe que tem alguns irmãos nas igrejas locais, talvez não é nenhum caso de vocês, mas aquele irmão faz mais de ano que não consegue assistir um culto mais. Porque ele está sempre em algum lugar. Está vigiando o carro? Teve uma época que, eu não sei quantos já assistiram aquele filme Rambo, que ele vai libertar uns prisioneiros lá numa ilha. E aqueles eram até missionários, eu acho. Ele vai para libertar os reféns, os prisioneiros. Teve uma vez que eu me vesti de Rambo, me incorporei do Rambo, para libertar uma classe que estava refém na nossa igreja, que eram os irmãos que trabalhavam no ministério infantil. As coitadas das irmãs não sabiam mais o que era assistir um culto, porque elas todo domingo estavam lá. Elas não sabiam mais o que era participar de uma conferência para ouvir um preletor de fora, porque alguém tem que ficar com as crianças. E aí nós começamos a observar isso é doentio. A irmã não pode fazer um plano de amanhã eu só vou em um culto. Não, você tem que voltar nos 4, nos 3, nos 2 cultos. Não, domingo eu só vou para o culto, depois vou almoçar com a minha mãe, passar a tarde com a minha mãe. Não pode, porque tem as crianças, é a única. Aí nós entramos lá, vamos acabar com isso. Aí o que a gente começou? A gente começou a trabalhar um rodízio, uma distribuição. Na nossa igreja em São Paulo, nós não permitimos a pessoa trabalhar todo domingo. Os líderes de ministério lá são acionados para fiscalizar isso. Porque às vezes tem gente que fala, não, eu quero de falar. Aí a nossa tendência é, olha que exemplo, olha que coisa maravilhosa, olha que irmã modelo, parabéns, irmã. A gente aplaudia o errado. Não, minha irmã, você vai trabalhar uma vez só. Um domingo sim, um domingo não. De preferência, nós estamos montando um esquema para o cara trabalhar uma vez por mês só. Para ele ter tempo para a família, para ele descansar, para ele cultuar. Isso são coisas que nós estamos aprendendo. Agora, no final das contas, qual dos 2 crentes vai estar mais motivado a se envolver e ajudar na sua igreja local? Aquele que tem rodízio, trabalha um domingo sim, um domingo não, ou uma vez cada mês, ou aquele que está lá todo domingo. Qual vai estar mais motivado no final de um ano? Qual dos 2 vai estar pensando seriamente em abandonar aquele ministério?
O que faz parte de uma escala, de um rodízio, ou aquele que está lá todo domingo, refém do ministério infantil? É um fato. Nós estamos trabalhando e Deus tem nos mostrado isso, né? Outra coisa, nós como líderes, nós precisamos aprender a perceber quando a equipe está cansada. A equipe cansa. E eu entendo que muitas vezes, sim, tem um evento, tem uma temporada, que a gente, vamos lá, gente, vamos dar camisa, vamos suar, tal, é um evento, e corre, e tal, e pinta, e tal. Mas aí, quando termina, a gente dá uma folga. A gente chama eles para uma noite da pizza, para dar uma descansada, para dar um parabéns, né? Para agradecer. Às vezes foi um acampamento, um encontro, e muitas vezes a gente separa um valor daquela sobra, daquele lucro, para a gente comprar um churrasco, e eles sentem agradecidos e recompensados. São coisas assim. E Jesus, ele percebeu que a sua equipe estava cansada. A Bíblia diz que eles estão vivendo uma temporada, um negócio muito intenso, que a Bíblia diz que eles não tinham tempo nem para comer. Mas olha o líder inteligente. O líder inteligente, ele percebe, ele tem esse feeling, ele nota que a sua equipe está assim, ó. Aí o que Jesus fez? Jesus chama eles para um retiro. Eles disse: venham para nós descansarmos em um lugar à parte. Você fala: pastor, mas não deu certo o plano deles, porque quando Jesus chegou lá, tinha uma turma lá, e você conhece a história, tiveram que multiplicar o pão. Tudo bem, houve realmente um imprevisto. A Bíblia não fala, mas eu tenho certeza que Jesus marcou um outro dia. Eu tenho certeza que Jesus já agendou outro dia. Por quê? Porque era um líder sensível à condição física, emocional da sua equipe. O cuidado com excessos de eventos e programações na igreja. Cuidado com isso. E ainda com a obrigatoriedade das pessoas virem. Porque tem igreja que pensa que os crentes não têm o que fazer. É culto na segunda, é culto na não sei o que, na quarta, dos homens, na sexta, dos homens. E ainda é taxado de crente carnal, preguiçoso. Nós temos que entender que não é assim. O pastor Rick Warren, pastor de uma grande igreja na Califórnia, nos Estados Unidos. Eu já tive o privilégio de estar lá várias vezes na igreja dele. Já li os livros dele. Ele escreve naquele livro Uma Igreja com Propósito, algo muito interessante. Ele diz assim: a razão que muitas igrejas não crescem mais é porque os seus membros não têm tempo para ser crente. O pastor Ibe tem uma frase que diz: ovelha sadia sempre dá cria. Por que alguns crentes não frutificam mais? Não ganham mais amigos, mais parentes para Jesus? Sabe? Porque eles não têm tempo. É tanto ativismo, é tanta programação. Sai de um, sai do outro. Teve uma época lá na minha igreja, né? Na igreja que eu pastoreava lá em Boa Vista, que por um semestre eu falei assim: nós vamos trazer um preletor de fora. Nós vamos viver uma rotina diferenciada. E assim fizemos. Vamos estar juntos, vamos ter muito tempo de comunhão. Os caras não têm tempo para ser crente, tem tempo para orar. Porque o que é ser crente? É alguém que ora, que lê a Bíblia, que evangeliza, que se relaciona com parente, que tem tempo para conversar com os amigos, para conviver com os pecadores. Jesus tinha tempo para conviver com os pecadores. Por isso que ele ganhava as pessoas para Jesus. Porque ele relacionava com os pecadores. Hoje a gente fala com um crente falando assim: você se relaciona com alguém da sua faculdade, do seu trabalho? Não, não tenho tempo. Sou muito envolvido com a igreja. Sou tão envolvido com a igreja que eu não tenho tempo de me envolver com os pecadores. Aí não sabe porque a igreja não cresce. Igrejas viciadas em movimentação, excesso de atividades,
estão sangrando e sufocando seus membros. Por que eu estou te falando isso? Porque, gente, Deus está nos chamando para grandes conquistas, e nós estamos travando essas grandes conquistas. Então, não confunda ativismo com produtividade. Não confunda ativismo com produtividade. Há um texto que Jesus menciona em Mateus 11, 28, um texto muito conhecido. Presta atenção no texto. Olha o que Jesus diz. Mateus 11, 28 a 30. Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei trabalho. Hã? Venham a mim. Então imagina que Jesus fosse o pastor titular de uma igreja. Ele está dizendo: venham a mim, todos vocês que estão cansados, sobrecarregados, eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo. Opa, então tem um jugo. Mas, então seguir Jesus tem um jugo? Tem. E aprendam de mim, pois eu sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas, pois o meu jugo é suave, e o meu fardo é leve. Nós não estamos dizendo que ser crente não tem jugo. Não estamos dizendo que ser crente não tem fardo. Nós estamos dizendo que o de Jesus é leve. Que o de Jesus é suave. Suave na nave, diga suave na nave. Suave na nave. Amém, queridos? A igreja que mais crescia no Novo Testamento, a igreja de Jerusalém, e ela crescia, e dia a dia o Senhor multiplicava o número daqueles que estavam sendo salvos. E o que a Bíblia falava que eles estavam fazendo? Eles estavam juntos, cantando, tendo comunhão, sorrindo, se alegrando, sendo feliz na presença de Deus. E aí o que acontecia? Aquele estilo de vida, o testemunho deles fez a cidade cair na graça da igreja. E a Bíblia diz que o número dos convertidos ia aumentando, o crescimento tão buscado, tão desejado por alguns pastores, aconteceu de forma natural. Por quê? Porque a igreja era uma igreja leve, feliz, cheia de comunhão. Era uma igreja animada. Eu costumo dizer que hoje, muitas vezes, nós estamos vivendo um tempo de tanto cansaço, de tanta fadiga, que você já chega no trabalho com cara de cavalo. Aquela cara, assim, aquele crente triste, aquele semblante carregado. Você chega na faculdade, na escola, seus amigos falam: tudo bem? Cansado. Sabe o que eles olham e falam assim: a minha vida é mais legal do que a dele. Eu nem tenho Jesus, mas eu sou mais feliz do que ele. Qual moral que nós temos para ganhar essas pessoas para Jesus, se nós estamos só um bagaço? Então, eu não estou dizendo que o que nos deixa assim é só o trabalho na igreja. É claro que uma falta de disciplina e sabedoria na agenda também. Mas olha o que esse mesmo texto que eu li para vocês, preste atenção. Esse texto, se tivesse, vocês aí da projeção, se tivesse texto na Bíblia, queridos, quer manter a alta na sua igreja, quer manter sua equipe de louvor, quer manter sua equipe de líder de célula animada, quer manter sua igreja acesa, liberte-se, né? Estabeleça e cultive uma cultura de descanso e leveza. Outra coisa, estabeleça uma atmosfera de alegria e amizade na execução do trabalho. Você
sabia que o prazer do trabalho tem muito a ver com o ambiente do trabalho? Às vezes a pessoa até gosta de fazer o que tem que ser feito, mas ela não gosta de fazer o que tem que ser feito no ambiente que ela está. Às vezes a pessoa tem prazer na atividade, mas não tem prazer no ambiente. Então, cuidado com o excesso de seriedade. Poxa, pastor, você está encorajando a gente a não ser sério? Sim. Sério no sentido de ser excessivamente sério. A religiosidade. Pessoas que não riem, líderes que não riem, que não brinca, que não conta piada. Eu sou um cara muito, assim, muito brincalhão. Na nossa terra, lá a gente chama de avacalhador. Muito avacalhador. Tiro sarro com as pessoas, brinco com a careca dos caras, né? Às vezes tem um careca assim na minha frente, eu falo para ele, olha, uma palavra profética de Deus. Qual é, pastor? Cairão 1000 à direita, 10.000 à esquerda, mas as tuas sobrancelhas não serão atingidas. Então, não, esperança, né? Conforto para o coração. Sobrancelha não vai cair. Às vezes eu encontro com um mais barrigudo do que eu, aí eu ponho a mão na barriga e falo, a palavra para você é que você cresça e eu diminua. Então, aí eu lembro que uma vez, eu gosto sempre de brincar, tirar sarro e tal. Aí o que acontece? Uma vez eu fui buscar um preletor para ministrar na nossa igreja, no aeroporto. E, pastor, e tal, aquela coisa, aquela brincadeira. Aí eu contei uma piada. Ele poderia só ter rido, falando, pois é, tal. Mas quando eu terminei, ele, está repreendido em nome de Jesus. Poxa. Desculpa aí. Mas você sabe que tem líderes que são muito assim, sabe? E eu queria te perguntar hoje, como é a atmosfera das reuniões que você lidera? Irmãos, eu confesso para vocês, eu já errei, muitas vezes sendo seco, religioso, ríspido, mas eu tenho aprendido nada melhor do que um bom tempo para rir, dar boas gargalhadas, antes, durante e depois das nossas reuniões, dos nossos encontros, da nossa rotina, do discipulado. E olha, eu acredito demais nisso. Em Boa Vista, nós desenvolvemos um time, uma atmosfera de alegria, de brincadeira, de comunhão, de comer junto, de viajar junto, de divertir junto, que é um negócio impressionante. Você não pode imaginar o poder, o valor, o impacto, a força que isso gera numa equipe. Estudos mostram cada vez mais o efeito na alma, na mente e no corpo que boas gargalhadas produzem. Os médicos estão aconselhando você a rir do nada. Vá para a frente do espelho e começa a rir. Por quê? Porque faz bem. Pesquisas, os Estados Unidos, que é o país da pesquisa, eles fizeram uma pesquisa nas igrejas que mais cresciam, e eles descobriram que as igrejas que mais crescem são as igrejas que mais riem. O pastor Joel Osteen, de uma das maiores igrejas nos Estados Unidos, ali em Houston, ele sempre começa a pregação com uma piada. O pastor Abe falou, rapaz, a igreja dele é grande, eu vou começar a contar piada também. O pastor Abe sempre começa com uma coisa engraçada. Vocês já ouviram ele contando aquela do... E ele fica assim, Sabá, tu tem... Eu sou um dos fornecedores de piada para ele. Hoje nós temos uma equipe
que a gente chama equipe criativa. Essa equipe criativa auxilia o pregador em tornar a mensagem mais criativa, mais interessante, com contato visual, com uma piada, com um vídeo, enfim. E esses caras, eles ajudam o pastor Eibe procurando piada. Entendeu? O pastor procura os versículos, eles procuram as piadas para a pregação. E contar uma bem famosa do pastor Eibe, que ele gosta de contar, essa eu contei para ele, então agora é uma das prediletas dele. Sempre que ele está no auditório novo, ele conta essa. Lá na nossa terra, no Pará, talvez aqui também, não sei, tem um peixe que a gente chama de puraquê, peixe elétrico. Ele cresce, é um peixe preto, igual uma cobra. E ele tem uma descarga elétrica poderosa, são vários volts, né? Ele é capaz de matar um cavalo, sabia? Ele mata um cavalo, se o cavalo topar nele dentro da água, ele mata o cavalo. No YouTube, tem um vídeo que você vai ver que alguém pescou um puraquê desse, estava puxando aí, do nada um jacaré saiu da água assim, tchá, não sei se vocês já viram, não olhe agora no YouTube, tá? Preste atenção aqui para a pregação. Mas você pode ver isso. E um dia um cara estava pescando lá na nossa terra e pegou um desse. E os outros colegas estavam um pouco afastados, pescadores, aí quando eles viram que eram por aqui, que o cara puxou assim, aí o cara era inexperiente, falou assim, perguntou, dá choque não, né? E eles não ouviram, eles só diziam assim, não pega, não pega. Então ele pensava que eles estavam dizendo, não dá choque não. Aí ele foi então tirar o anzol da boca do peixe. Gente, vocês não podem imaginar, na hora que ele pegou assim no peixe, os outros caras ficaram desesperados. Só que eles viram que o cara pegou, não aconteceu nada. Eles correram para lá e falaram, o que está acontecendo? É por aqui assim. Pegaram o peixe, puxaram para a praia, partiram a barriga do peixe. Aí eles descobriram o problema. Tinha 3 contas de luz atrasada dentro da barriga do peixe. Então, começa a dar as boas risadas. Cria um ambiente gostoso de trabalho. Nossas reuniões devem ser muito divertidas. John Maxwell, ele fala assim que você nunca deveria trabalhar, só se divertir. O que ele quer dizer? Divirta-se enquanto você trabalha, né? Então, algumas pessoas que vão para o trabalho se divertir. Olha, vou lhe dizer uma coisa. As nossas reuniões na nossa igreja são tão agradáveis. O nosso staff é tão agradável. É um ambiente tão bom. Quem que não quer fazer parte? Você sabe que você vai para uma reunião, você não vai levar paulada, cacetada, cobrança, crítica. Você vai ter um tempo de se divertir. Um tempo de reunião agradável. A gente ri a beça, mas a gente ri muito. Então, a verdade é que Jesus não planejou que a vida cristã fosse algo pesado, religioso, mas fosse uma rotina gostosa e divertida. Então, nós temos que lembrar que essa é a proposta de Jesus, o convite de Jesus é esse. Então, não esqueça, crie um ambiente de amor e de brincadeira. Crie um ambiente de amor e de brincadeira, de diversão. Qual é a atmosfera predominante no seu ambiente de trabalho na igreja? Quando você reúne com seu discípulo, com seu GD, como que é aquele negócio? É bronca? É crítica? Tem líderes que estão tão zangados, tão insatisfeitos, tão doentes, porque não alcançaram o alvo, não alcançaram a meta. Nosso alvo era 100, não ganhamos, só ganhamos 30, 50. Ele reúne o Tadel dele, só para dar bronca, para xingar, para criticar, chamar de molengas, chamar que tem que vestir mais a camisa, tem que pegar o boi pelo chifre. O cara não ganha nada.
E quando reúne com a liderança dele, em vez de aplaudir, reconhecer, elogiar, é só na boca do estômago. Tum. E depois pergunta: eu não sei porque que a minha equipe não está motivada. Vocês estão entendendo? Então, pergunte para a sua equipe. Eu sugiro que você volte para a sua equipe e reúne e fale assim: gente, como vocês avaliam a atmosfera da nossa equipe? E deixa eles falarem. Será que eles vão falar: cara, nós temos uma atmosfera de alegria, é muito bom, de cumplicidade, de respeito, de leveza, de graça, de camaradagem, de diversão, de aventura? Ou eles iriam falar assim: cara, é tédio, tristeza, fardo pesado, hostilidade, competição, desonra, cobrança, crítica? Eu estou te dando o pulo do gato para você ter uma equipe maravilhosa. E eu comecei dizendo para vocês hoje que o segredo da força, o tamanho da força de uma equipe tem a ver com o nível de motivação dessa equipe. Você determina o seu potencial de conquista de acordo com a qualidade e o tipo de equipe que você tem. Você sabe que, voltando para aquela questão, por exemplo, da leveza, do descanso, estudos estão comprovando e empresas estão adotando isso. Muitas empresas descobriram que se eles derem 15, 20, meia hora para os seus colaboradores, para os seus funcionários, dar uma sonequinha, uma descansadinha depois do almoço, que o nível de produtividade deles dobra. Tem empresa que já está investindo, elas têm uma salinha lá com os colchonetes, um lugarzinho com a luz cálida. Os caras têm um tempo para almoçar e um tempo para uma soneca, que quando eles levantam da soneca, o ritmo deles, a produtividade deles é outra. O pessoal lá do mundo está descobrindo que a cultura do descanso traz mais produção da leveza. Então, uma equipe doente vai gerar uma igreja doente, uma célula doente, um setor doente. Então, priorize o bem-estar das pessoas, deixe elas se sentirem amadas e não usadas. Trabalhe com essa coerência. Mude o seu ambiente de trabalho. Eu costumo dizer o seguinte: priorize as pessoas e a expansão, o crescimento do seu projeto virá a reboque. Priorize as pessoas e o nível de expansão, de crescimento do seu projeto virá a reboque. É um fato. As pessoas vão crescer. Então, em nome de fazer a igreja crescer, o reino expandir, foi e está sendo cometido toda sorte de abuso, desequilíbrio, que fazem mal para a família, a saúde e para a própria igreja. Eu estou aqui te dizendo de experiência que nós tivemos. Eu estou te falando de reavaliações que nós tivemos que fazer. Eu estou te compartilhando autocrítica que nós tivemos que fazer. Dar mão à palmatória, reconhecer, mudar o ritmo, alterar o processo, fazer adequações. Amém? Nunca, como eu disse ontem, coloque o resultado acima das pessoas, porque elas sempre serão mais importantes. Outra coisa para finalizar: estabeleça uma cultura de responsabilidade e não de fiscalização. Cuidado com excesso de cobrança. Você sabe que muitas vezes tem igrejas que elas estabeleceram uma cultura de fiscalização. O líder dele, o discipulador dele, o supervisor, é um fiscal. Acompanhando. Tem que assinar aqui. Mostrar que você estava presente. Isso torna a coisa pesada. Então, o que nós aprendemos? Nós temos que desenvolver, ensinar o povo a ser responsável.